A mensagem de hoje, irmãos, fala a respeito do discurso duro. Como lidar com o discurso duro. E o discurso duro, nós nos deparamos em várias etapas das nossas vidas. Diante dos discursos duros, nós precisamos saber como lidar e como proceder de acordo com a palavra de Deus. Então, o discurso duro, nós iremos nos deparar vindo de Deus. O discurso duro, nós iremos nos deparar vindo, às vezes, do esposo, da esposa, do patrão, da patroa, da família. O discurso duro, às vezes, ela vem da medicina, da ciência. E como lidar com esse discurso duro? Então, nós vamos começar primeiramente falando sobre o discurso duro que vem de Deus. E depois nós iremos abordar outros pontos. Então, vamos dar início. Como lidar com o discurso duro? O discurso duro de Deus, como lidar? Uma disciplina, uma exortação? João capítulo 6, versículo 24 está escrito: Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Então, a multidão chegou em um determinado local. Essa multidão não conseguiu encontrar o Senhor Jesus, nem os seus discípulos, e essa multidão queria ouvir alguma coisa, queria ouvir o Senhor Jesus. Então, essa multidão fizeram o quê? Providenciaram barcos, transportes daquela época, e foram ao encontro de Jesus. Como diz aqui, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Então, se deslocaram de uma região para outra. Quando chegaram onde o Senhor Jesus Cristo estava, o Senhor Jesus Cristo começou a pregar. Começou a falar a respeito do que é certo e do que é errado. Aí você encontra em João capítulo 6, versículo 60, o seguinte: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Aquela mesma multidão que providenciaram barcos e foram até Jesus, após escutar o discurso de Jesus, chegaram a uma conclusão que aquele discurso era duro. E os próprios discípulos falaram: quem pode ouvir? Quem é que tem estrutura para escutar um negócio desse? Quem é que tem estrutura para isso? Os próprios discípulos ficaram assustados com o discurso de Jesus. Aí você encontra em João capítulo 6, versículos 66 e 67. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Com quem? Com Jesus. Depois daquele discurso duro, os discípulos fizeram o quê? Começaram a se afastar. Então Jesus, ele começou a ficar só. A multidão já tinha feito o quê? Zarpado. Os discípulos começaram o quê? Não seguir mais Jesus. Mas por quê? Porque o discurso foi duro. Continuando. Vamos ler mais uma vez. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirai-vos? Olha que interessante. Jesus fez um discurso duro, tinha uma multidão. Por causa daquele discurso duro, a multidão foi embora. Os discípulos deixaram de seguir ele, já não andavam mais com ele. Restou os 12. Talvez os 12 pensassem: eu acho que Jesus vai
aliviar um pouco mais a barra, afinal de contas a multidão foi embora, os discípulos já não estão mais com ele. Talvez Jesus agora vai aliviar um pouco mais a barra. Aí Jesus olha para os 12, né? E vocês querem ir também? Talvez eles pensassem que Jesus poderia falar: fica aqui comigo, não vá. Eu escolhi vocês, fique comigo. Não, irmão. Jesus olhou para os 12, Jesus olhou para os seus seguidores e falou: e vocês querem ir também? E se fossem, Jesus levantava outros. Deus, ele não vai mudar o discurso dele para nos agradar. Deus não vai mudar a essência dele, o caráter dele, para ter aplauso nosso. Ou nós entramos na linha, ou nós perdemos a bênção. Ou nós entramos na linha, ou nós ganhamos o inferno. O discurso é duro. O discurso de salvação não é brincadeira. Qual é o tema da pregação? Como lidar com o discurso duro. Então, após aquele discurso duro, que Jesus olhou para os apóstolos e falou: e vocês querem ir também? Olha como foi a resposta de Pedro. João capítulo 6, versículos 68 ao 71. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Como era que esta multidão tinha que agir diante daquele discurso duro? Como agiu Pedro. Como era que os discípulos tinham que agir diante daquele discurso duro? Como agiu Pedro. Para onde iremos nós? Então, quando você se deparar com o discurso duro de Deus, não cá na besteira de endurecer o teu coração. Não cá na besteira: eu não estou satisfeito, eu vou para outro lugar. Vai com calma. Se o discurso de Deus é duro, é porque Ele te ama. E diante desse discurso duro, você tem que baixar a cabeça para Ele, reconhecer o seu erro, pedir perdão e mudar o seu comportamento. Senão você pode ter certeza, o inferno tem uma vaguinha para você e para mim também. Não esteja pensando que o inferno está lotado, que sempre tem um lugarzinho para mais um. Ou a pessoa entra na linha, ou a pessoa faz como Deus quer que a pessoa faça, ou a pessoa vai para o inferno. Mesmo estando dentro da igreja, mesmo participando da Santa Ceia do Senhor, vai para o inferno. O discurso de salvação é bem claro. O discurso é duro. Então, diante desse discurso, faça como Pedro. Agora, o que me chama a atenção, irmãos, a multidão tinha ido embora, os discípulos já não andavam com Jesus, com certeza tinha até comentários negativos, fofoca, porque geralmente quem abandona o barco sempre vai ficar difamando, criando história. Não, por causa disso, não vou por causa daquilo, sempre tem um motivo, né? Não, porque começa a caçar defeito em tudo que é lugar. Com certeza ali tinha difamação também. Quando Jesus ficou com os 12, quando Pedro fez esse discurso, a impressão que dá é que os 12 que estavam ali eram todos fiéis a Deus. Só que não. Aí você continuando, respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? Isso após Pedro falar: para onde iremos nós? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Aí Jesus falou: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é o diabo, é um diabo. Aí Jesus estava com os 12, a multidão já tinha ido embora, os discípulos também, ficou os 12. Jesus falou: não escolhi os 12? Um de vocês é um diabo. Em outras palavras, um de vocês é mensageiro de Satanás. Um de vocês trabalha para Satanás. Continuando. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Uma lição que nós temos aqui, irmãos. Deus, ele dá tempo
ele não se precipita. O discurso é duro. Quem abandonar o barco, abandonou. Quem continua no barco, mesmo sem ser fiel, ele não vai jogar para fora. Mas ele também, ele sabe quem é quem. Ele sabe quem é fiel e quem não é. Mas ele não pega a pessoa e joga para fora. Ele continua com o discurso duro. Ele continua pregando. Tem aqueles que vão saindo, e quem permanece no barco, mesmo sendo infiel, ele não joga para fora. Ele só continua pregando. Porque tem coisas que quem faz é o tempo. Quem foi que tratou com Judas? O tempo. Não foi Jesus. Jesus não pegou Judas e tirou. O tempo se encarregou de tirar Judas. Ele vendeu Cristo. Ele continuava tendo o título de apóstolo. Depois que Jesus foi preso, aí bateu um desespero nele, ele viu que tinha feito besteira. Se Judas tivesse se arrependido, Jesus tinha perdoado. O fim do Judas poderia ser outro. Só que o Judas entrou em desespero e foi lá e se enforcou. Se Judas tivesse se arrependido, Jesus tinha perdoado. Pedro negou Jesus 3 vezes e Jesus perdoou. Se o Pedro, quando negou Jesus, tivesse se enforcado também, teria perdido a salvação. Judas chorou amargamente. Foi lá e tirou a própria vida. Tem pessoas que mencionam a respeito do Judas, tem pessoas que falam sobre salvação e não salvação. A realidade é que a misericórdia de Deus sempre foi estendida na vida do Judas. Mas a dureza do coração dele nunca fez ele aceitar a misericórdia de Deus. Judas acabou tirando a própria vida. Jesus não excluiu Judas do grupo de apóstolos. Quando Judas era tesoureiro que roubava o dinheiro das doações, Jesus não tirou Judas. Aqui serve uma lição para nós, irmãos. Trazendo para os nossos dias, nós encontramos tantos escândalos envolvendo as igrejas, pessoas, pastores, que não são pastores, são lobos. Mas Deus não faz nada, está no tempo. O tempo vai resolver. E Deus vê tudo, ninguém escapa do olho de Deus. Deus vê tudo, e no tempo certo, na hora certa, caso não haja um arrependimento para esta pessoa, vai vir uma sentença. E esta sentença a própria pessoa cava. A própria pessoa, ela cria para ela. A própria pessoa entra nessa cova. Não precisa nem Deus tirar. Então, diante do discurso duro de Deus, faça como Pedro. Para onde iremos nós? Se só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Vamos continuar. Discurso duro no trabalho. Eu falei sobre o discurso de Deus voltado para a salvação, mas vamos trazer agora aqui para o plano físico. Todo mundo aqui trabalha, né? A maioria trabalha, exceto aquelas pessoas que já estão aposentadas, mas geralmente os demais trabalham. Chegam no trabalho e às vezes se depara com um discurso duro no trabalho. É uma repreensão, é uma punição. Quantos obstáculos a pessoa enfrenta no trabalho? Então, como lidar com aqueles obstáculos no trabalho? Você tem que ver qual é o seu papel como funcionário na empresa. Apesar de que hoje nós temos muitos respaldos de leis, mas nós temos que saber o que Deus deseja de nós na qualidade de funcionário em uma empresa. Então, diante daquele discurso, como você tem que agir? O que Deus fala para você fazer como funcionário? Porque quando você obedece à regra de Deus, automaticamente vem bênção sobre a sua vida.
E olha o que está escrito aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Então, aquela empresa tem a pessoa que é boa, tem um bom patrão e tem um patrão que é mau. Deus fala para você fazer o quê? Se sujeitar, respeitar, obedecer. Ah, mas eu vou bater de frente. Você vai perder o emprego. Deus não colocou você na qualidade de bater de frente. Deus não constituiu você na qualidade de bater de frente. Ali você é funcionário. Se você não está satisfeito, ora a Deus. Peça a Deus um outro emprego, mas ciente que no outro emprego também vai ter pessoas difíceis de lidar. E você não tem que provar nada para ninguém. Não, na empresa eu fui repreendido, eu não vou levar desaforo para fora. Deixa, foi repreendido, fique calado. É melhor às vezes levar desaforo da empresa para casa e junto com o desaforo comida para a família, do que não levar desaforo da empresa para casa e não ter comida dentro de casa. Discurso duro, irmãos, tem em todo lugar. É que às vezes a pessoa foi mal formada na vida, e quando eu falo mal formada, mal criada, mal construída na vida, e qualquer obstáculozinho ela já acha que é um motivo para aquilo dali ela chutar o balde. O mundo não tem espaço para esse tipo de gente. Qualquer coisinha eu vou chutar o balde, qualquer coisinha eu não vou mais. Não, peraí, o mundo não tem mais espaço para você com esse tipo de comportamento. Você vai entrar na fila do desempregado e vai passar fome na vida. Eu não estou aqui como profeta do caos, estou aqui falando a verdade. Porque gente, para colocar comida na nossa boca, nós encontramos um dia, 2, 3. Passou do 4º dia, você não encontra mais. Não quer ser funcionário? Então seja patrão, monta o teu próprio negócio. Não consegue? Então fica um funcionário quietinho. Aí o que tem de crente, irmãos, que quer dar uma de fazer revolução dentro do trabalho. Vamos nos reunir aqui, não concordamos com isso. Vai abastecer a gôndola. Vai fazer aquilo que você é pago para fazer, que é melhor. A corda sempre vai arrebentar do seu lado. Olha o que está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 22. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, não servindo só de aparência, mas como para agradar aos homens, mas em sinceridade de coração, temendo a Deus. Aqui fala segundo a carne, está se referindo aqui, pessoas humanas. Aqui fala, vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só de aparência, como para agradar aos homens, mas em sinceridade de coração, temendo a Deus. Então, quando fala obedecer em tudo, não é uma obediência cega. A sua obediência vai até onde não fere a palavra de Deus. Se for para ferir a palavra de Deus, você fala, isso daqui eu não posso fazer. Porque aí você está respaldado por Deus, com a cobertura de Deus para você não fazer aquilo. Porque você nunca pode fazer algo que fere a palavra de Deus. Então você pode se posicionar, olha, eu posso, não vejo problema nenhum em obedecer, mas isso daqui eu não posso porque fere a palavra de Deus. Mas aquilo que é o comum, que 99% dos casos que acontecem nas empresas, dos trabalhos, não ferem a palavra, obedeça. E o interessante é que aqui deixa bem claro, não é para servir só como se estivesse mostrando que está fazendo. O patrão está chegando, deixa eu fazer. É você fazer para aquele local como você estivesse fazendo para Deus. É você trabalhar na empresa para o seu patrão como você estivesse trabalhando para Deus. É isso que Deus fala. Sabe o que isso significa? Que você sempre vai dar o seu melhor. E funcionário que sempre dá o melhor, você pode ter certeza, nunca vai saber o que é desemprego. Nunca. E se ficar desempregado, que às vezes acontece uma situação na empresa, tem que mandar
funcionários bons embora, mas quando entrar numa outra empresa, a empresa sempre vai deixar ele como última opção de mandar embora. Ou seja, esse vai, esse vai, esse vai, esse vai, não, esse daqui só vai se eu for junto. Porque é um bom funcionário, é um funcionário exemplar, é um funcionário que todo patrão quer ter. Efésios capítulo 6, versículo 5 está escrito: vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Olha só, irmãos, obedecer aquele patrão como se você estivesse obedecendo a Cristo. Ah, mas ele é ímpio, não importa, você está ali na qualidade funcionário. Ali você tem um respeito a prestar, a dar. Ali você tem que respeitar ele, seja ele bom ou ruim, independente se que ele seja crente ou não. Você tem que prestar uma posição de respeito. Irmãos, e o bom funcionário geralmente não sabe o que é perseguição. Geralmente os que mais se dizem perseguidos são aqueles que são piores. Eu não estou falando que não existe perseguição, porque existe. Tem muitos bons funcionários que são perseguidos também. Mas a maioria não são perseguições. São pessoas que sempre têm panelinhas, grupinhos de fofocas, e sempre vai ter situações que enfrentam ali uma perseguição. A pessoa criou a perseguição. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Lógico que tem um funcionário exemplar que ele sofre perseguição. Não estou aqui dizendo que isso não existe, não é isso. Mas a maioria que enfrentam perseguições são funcionários ruins, preguiçosos, que não querem trabalhar, que não querem produzir, que não querem fazer a diferença. E quando são cobrados pelos seus superiores, se ofendem. Esse encarregado está pegando no meu pé. Mas por quê? Porque está mandando fazer a mesma coisa sempre, que você é pago para fazer e você não está fazendo. Você acha que isso é perseguição? Ele é muito misericordioso, porque eu, no lugar dele eu te mandaria ele embora. Porque a partir do momento que você entra ali para trabalhar, você tem que fazer o seu melhor. É muito feio o funcionário, o encarregado sempre está no pé dele. Toda semana o encarregado está no pé dele. Isso é feio demais, isso é ridículo. O funcionário que trabalha direitinho, que é um funcionário exemplar, o encarregado quando chega nele é só para dar um bom dia, porque ele não tem o que falar, já está tudo feito. O que é preciso você já fez. Agora quando o funcionário é ruim, irmão, sempre o cara tem que estar no pé, sabe? Ah, estão me perseguindo, ah, é perseguição. Aí vamos lá, diante do discurso duro do trabalho, você tem que proceder conforme Deus fala. Eu já vi funcionário trabalhar em empresa, irmãos, que saiu da empresa e não entrava mais. E a pessoa saiu da empresa e depois a empresa saiu porque quis sair, situações da vida, e depois voltou, e a empresa que tinha uma norma de saiu, não entra mais, pegar de volta. Ué, mas é a norma da empresa, saiu, não entra mais, é norma, acabou. E a norma é criada por quem? Pelo dono. Aí o funcionário sair, depois quando esse funcionário voltar, fazer o dono voltar atrás e mudar a norma, abrindo uma exceção para aquela pessoa. Isso sim é ser um bom funcionário. Outra coisa, se você entra numa empresa e só consegue ficar 6 meses, no máximo 1 ano, fica difícil no mundo de hoje você conseguir emprego. Você, quando entrar numa empresa para trabalhar, faz de tudo para ficar pelo menos 3, 4 anos, de tudo. Rala, se esforça. Você entra com 6 meses ser mandado embora. Você vai para uma outra com 6 meses ser mandado embora. Você vai para uma outra com 6 meses ser mandado embora. Deus me livre você ser funcionário numa empresa, se eu tivesse uma empresa. Se eu olhasse o teu currículo, meu irmão, só se fosse para colocar no Vale de Sal. Espera aí, ficou 6 meses em tal local, 1 ano em tal local, 3 meses em tal local. E se essa pessoa só vai vir me dar dor de cabeça aqui. Por quê? Porque é uma pessoa difícil de lidar, porque não consegue parar em lugar nenhum, é porque é difícil de lidar.
Eu não quero uma pessoa dessa. Ah, essa daqui trabalhou 6 anos no local, 8 anos no local. Opa, então essa pessoa chega na empresa para trabalhar, ela chega para fazer a diferença, ela não chega para sair. Talvez muitos aqui já deram cabeçada na vida, talvez já se queimaram profissionalmente, talvez as empresas olham para o currículo e o seu histórico de pouco tempo em cada local tem fechado as portas para você. Não adianta falar o diabo, é a sua história, é o seu histórico de vida. E tem empresa quando vai contratar alguém, antes de chamar você, liga na empresa que você trabalhou para saber, me diga uma coisa, quem é fulano de tal? Deus me livre. Então, irmãos, o discurso para alguns talvez seja duro. Aceite o discurso para melhorar, porque se você abrir o seu coração para melhorar, talvez o seu histórico de currículo seja ridículo. Talvez o seu histórico de currículo tenha levado você a não ser chamado por ninguém, porque todo mundo veio que você é um péssimo funcionário. Mas se Deus enxergar no seu coração, meu Deus, vai ser diferente a partir de hoje, amanhã mesmo Ele pode abrir uma porta de emprego para você. Mas para você entrar e ser diferente. É para entrar, para trabalhar. Estou com dor de cabeça, vai com dor de cabeça. Estou com dor de barriga, vai com dor de barriga. Estou com febre, vai com febre. Estou com dor de garganta, vai com dor de garganta. Ou você acha que o dono que tem que pagar as contas, ele não vai trabalhar porque ele está com dor de cabeça? E parar esse negócio de qualquer probleminha na família, você achar que é motivo para você faltar no emprego. Faltar no emprego é aquilo que a lei permite. Morreu alguém, o primo do primo do primo do tataravô, quer faltar na empresa? Não, é pai, é mãe, é filho, é esposa, é marido, é um irmão. Passou disso daí, meu irmão? Falta na empresa não. Ah, mas eu sou sentimental. Cuidado. Cuidado, irmãos, a vida é dura. E nós estamos vivendo, presta atenção no que eu estou falando. Nós estamos vivendo um período delicado no mundo. Quem tem emprego, segure. Pastor, eu detesto meu emprego. Todo dia coloco o joelho no chão e falo, Jesus, eu quero amar meu emprego. Sabe por quê? Porque hoje quem tem emprego consegue comer alguma coisa. Quem não tem emprego vai passar fome. Sabe por quê? Porque quem tem hoje está tendo para si próprio. Não está tendo com sobra para ficar ajudando. Então quem tem emprego, segura. São poucas as pessoas que têm recursos que conseguem se sustentar e ajudar alguém que precisa. São poucas as pessoas. A maioria mal consegue se sustentar tendo trabalho. Imagine se não tiver emprego. Mais uma vez, não estou como profeta do caos. Mas a Bíblia fala em Mateus capítulo 24, aquilo que nós vamos ver no final dos tempos. Fome e peste. E quando fala fome e peste, sempre existiu fome e peste, mas é em grande escala. Segura o teu emprego. Seja o funcionário nota 1000 naquele local. É com limpeza? Limpe com excelência. Faça a melhor limpeza. Terminou de limpar, está sem fazer alguma coisa, se possível, preste mais algum tipo de assistência. Para que a empresa possa olhar para você e vai falar, essa pessoa aqui não dá para ficar sem ela. Faça sempre o melhor. Trabalha no supermercado fazendo limpeza, terminou a limpeza, você vê lá alguns carrinhos jogados, não custa nada você juntar. Não, mas eu não posso, pastor, acúmulo de funções. A empresa não pode mandar você fazer 1000 coisas. Mas voluntariamente você pode fazer alguma coisa a mais. É uma cestinha lá com vários produtos, não custa nada você pegar,
vai lá na gôndola, já terminou seu serviço, abastece lá com aquilo que os clientes deixaram. Aí vai ter alguém vendo. Essa pessoa aqui, ela não cuida só da limpeza. Além da limpeza, ela tem uma visão de cuidar mais do ambiente. Amanhã depois surge uma oportunidade naquele local, a pessoa te tira da parte da limpeza e te põe a ver até uma função de liderança naquele local. Não, se eu pago para limpar, eu só limpo. Ele limpa de qualquer jeito. Ele levanta assim. Aí quando chega a equipe do outro dia, um monte de reclamação. Por quê? Não, levantei a caixa, estava cheio de sujeira. Quem foi? Foi a outra equipe. Oh, meu Deus do céu. Aí quando a empresa fala, tem que mandar embora, manda todo mundo. Continuando. Se você não aprender a lidar com os discursos duros no trabalho, você nunca ficará parado em emprego algum. O discurso duro da ciência, como lidar? Um diagnóstico negativo para a sua vida ou para a vida, né, de algum familiar seu, que contraria a sua vontade. Às vezes aquela pessoa vai no médico, o médico fala, problema na pressão. Outros vão no médico, o médico pega e fala, através da ciência, olha, se a partir de hoje tu não parar de comer jaraqui, tu vai morrer. Outro fala, olha, pode cortar farinha. Farinha não, pode cortar farinha. E tem aquele diagnóstico que a ciência fala, é câncer. Que discurso duro, né? Mas olha o que a Bíblia fala em Lucas capítulo 18, versículo 27. Mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Nunca se esqueça disso. Diante de um discurso duro da ciência, que vem em forma de um diagnóstico, nunca se esqueça disso. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E às vezes tem aquela pessoa da sua família que é diagnosticado com câncer. Deus pode curar. Mas não significa que Deus vai curar. Ele pode curar. Ele tem esse poder. Mas às vezes Deus tem um plano de levar aquela pessoa, tirar desse mundo aqui, levar para algo melhor. Mas perante a ciência, aquele câncer talvez não tenha nem jeito. É um discurso duro, um discurso de morte. Que já prepara a família. Olha, se prepara, porque 3 meses, 4 meses no máximo morre. Então, um discurso duro. Deus pode curar aquela pessoa. Perante a ciência é impossível, mas Deus pode. Mas se ele não curar, ele é Deus. Deixou de ser Deus porque não curou? Não. Continuando. Discurso duro da vida, como lidar? Aí eu coloco um discurso duro no geral, né? A vida, né? A correria do dia a dia. Muitos estão de folga hoje, já se lembram, meu Deus, amanhã tem que levantar cedo, tem que trabalhar, tem conta para pagar, tem isso para fazer, é tanta da coisa, né? Tanto obstáculo, meu Deus do céu, é uma luta no trabalho, a vida, né? Discurso da vida, estou aqui tranquilo, pá, o carro quebrou, meu Deus do céu, tenho até medo de entrar na oficina, porque o cara entra na oficina já sabe, pisou o pé, 500, colocou os 2, é 1.000. O cara já fica, meu Deus do céu. Nunca se esqueça de uma coisa, diante do discurso duro da vida. Você está de passagem aqui. E você não vai levar nada daqui. Quando você tem ciência que você está de passagem, e que você não vai levar nada, você já consegue respirar e ficar um pouco mais calmo. Porque às vezes a pessoa começa a se envolver tanto com o problema, que a pessoa às vezes perde o sono e deixa até de se alimentar. Porque às vezes a pessoa está tão focada em tentar construir algo aqui, e não é errado você querer construir algo, não é errado.
Mas a pessoa está tão focado, mas tão focado, que os obstáculos que vão surgindo, a pessoa começa a se torturar. Às vezes a pessoa está juntando ali um dinheirozinho, pensando, vou juntar aqui esse pouquinho para fazer isso. Aí acontece um imprevisto, não, leva tudo. Que bom que você tem aquele pouquinho guardado. Porque aconteceu um imprevisto, você conseguiu resolver. Mas a pessoa já se chateia, não, isso era para outra coisa, a pessoa fica revoltada. Você não vai levar nada daqui. Olha o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 7 ao 10. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Olha o que é interessante. Pastor, é errado ser rico? Não, não é errado você ser rico. O erro está em você amar a riqueza. É o que está falando aqui. Vamos ler novamente, ó. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesta que nada podemos levar dele. É verdade. Você pode, pessoa quando morre, você pode colocar ouro no caixão, mas vai ficar na terra lá, ele não leva nada. Tendo, porém, sustento e com o que cobrirmos, estejamos com isso contentes. Você tendo o que comer e o que vestir, fique contente. Aqui não está falando para você ser um acomodado. Estou nem aí da vida, estou nem aí. Tem feijão para hoje? Tem. Então, estou nem aí. Não é isso não, não é você se acomodar. Mas você tem um sentimento de gratidão. Você rala para conquistar, você rala para vencer. Mas você de repente olha para a sua vida e fala, pastor, só estou tendo o que comer e dormir. Tenho onde dormir, tenho o que comer, tenho o que vestir. Já se alegre. Fique contente com isso daí, porque tendo isso daí é o suficiente para você passar aqui na terra. Continuando. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, e submergem os homens na perdição e ruína. É aquelas pessoas que desejam ficar ricas. Elas começam a fazer loucura para ter riqueza. Você já imaginou um pastor que tem um desejo no coração de ficar rico? Ele começa a querer ficar rico, Ele vai fazer o quê? Ele vai roubar as doações da igreja, porque o diabo vai convencer ele a roubar as doações da igreja, porque ele quer ser rico. Então ele deseja ser rico, e no que ele deseja ser rico, Satanás contamina ele. E no que Satanás contamina ele, ele vira um ladrão. Deixou de ser pastor e passou a ser lobo. Aí aqui continuando fala, porque o amor ao dinheiro, quando a pessoa quer ser rica, ela ama o dinheiro, é a raiz de toda espécie de males, ou seja, todo mal que existe. Qual é a raiz? O amor ao dinheiro. Por que que existe desvio? O amor ao dinheiro. Por que que existe corrupção? O amor ao dinheiro. Por que que existe tanta maldade? É gente que para conquistar o dinheiro faz coisas fora do comum. É aquela pessoa que mata para roubar alguma coisa. Ela, para ter aquilo dali, ela quer aquilo dali de tudo que é jeito, ela é capaz de matar uma pessoa. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Olha só, os crentes sendo contaminados. Muitos crentes, irmãos, começam bem e terminam mal. Porque começa a amar o dinheiro, começa a se prender na cobiça, pensa que não, se desvia da fé. E se transpassam a si mesmos com muitas dores. E uma meditação para finalizar, Provérbios capítulo 30, versículo 8 e 9. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negue e venha a dizer, quem é o Senhor? É aquela pessoa que prospera na vida e esquece de Deus, e ela acha que ela prosperou por causa dela. Ela venceu por causa dela, mérito dela. Aí essa soberba faz ela ignorar Deus. Que Deus? Quem é o Senhor?
ou que, empobrecendo, não venha a furtar, e tome o nome do Senhor em vão. Aqui em Provérbios nós encontramos o servo de Deus pedindo o quê? Estabilidade. Deus pode fazer você prosperar, mas cuidado para você não virar a cabeça. Você estando estabilizado na vida, cerca o teu coração, aquilo que Deus for acrescentando na sua vida, vai abençoando vidas, porque esse é o nosso papel aqui, é abençoar. Esta é a mensagem que Deus mandou pregar. Eu não sei que tipo de discurso o Espírito Santo falou ao seu coração, o que ele falou, coloque em prática. Feche os olhos, por favor. Pai, obrigado, meu Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Multiplica, Pai, as bênçãos do Senhor sobre todos, de uma forma, Senhor, que todos tenham um encontro real contigo. Abençoe a todos, transforma a todos, é o que eu te peço, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, para a tua glória, amém. E você que crê, aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte, que Ele merece.